Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com a dermatologista, a doutora Dalene Polito. Doutora, o Gabriel Machado da Biquim, em São Vicente, a pergunta que ficou no bloco anterior: até que idade a acne é considerada anormal? Depois dos 20, 30 anos, é comum ter acne? É a doença mais prevalente do consultório de dermatologia. A acne é a espinha? É a espinha, é o nome técnico para espinha. E, em geral, a acne chamada vulgar, que é a acne comum, ela vai até o final da puberdade. Então, depois dos 21 anos, a maior parte da população está livre desse distúrbio que tanto incomoda o jovem. Agora, a gente vê também muitos adolescentes, às vezes cheios de espinha. Isso tem algum fator hormonal por causa do crescimento? Com certeza. Excepcionalmente, alguém tem espinha antes dos 10 anos. Quando surgem os hormônios, o desenvolvimento sexual, é que esse hormônio vai estimular a glândula sebácea a produzir o sebo, e esse sebo, então, é que é o grande responsável pela espinha. Essa produção aumentada de sebo em função do hormônio. Porque essa produção ela tem que ser expelida através do organismo e acabam estourando. O que acontece é que, às vezes, aquele organismo, o duto de saída da glândula sebácea é menor do que o ideal, então entope. É como se fosse um caninho que tem que liberar para o meio exterior. Se esse caninho geneticamente for menor do que o ideal, então entope e cria aquele caroço vermelho, aquele pontinho amarelo de pus por contaminação, que tanto incomoda o adolescente. Agora eu vou provocar as mulheres, doutora Dalene. E por que elas adoram apertar e tirar as espinhas? Que parece que não é bem recomendável, não é a recomendação, né? Mas ela fica tão ansiosa, tão preocupada com a aparência, que é uma preocupação de todos, não é só da mulher. É verdade. Mas ela quer ficar livre daquele dano o mais rápido possível e provoca um dano maior. Quer dizer, a recomendação é não apertar, não cutucar, porque às vezes fere, a unha às vezes contamina, infecciona aquela área que já está alterada e a pessoa então vai produzir um dano maior. Sim. Doutora Dalene, nós conversávamos durante o intervalo e a senhora acabou confessando um dado que eu desconhecia, acredito que a maioria dos nossos telespectadores também. O número de pessoas no Brasil com lepra e hanseníase, que praticamente não se ouve, não se vê na mídia esse tipo de doença. Ainda é preocupante no Brasil? Ainda é preocupante. O nome hoje foi substituído, ao invés de chamarmos de lepra, nós damos o nome técnico que é hanseníase, porque lepra tem é um termo pejorativo, exatamente, muitas vezes uma agressão, e é uma doença como outra qualquer e tem cura. Só que nós temos um pódio que não nos interessa, nós somos os segundos no mundo em número de doentes de hanseníase. Só perdemos para a Índia. Então nós temos 38 mil doentes no Brasil, com áreas de maior prevalência, como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas tem no Sudeste, Santos tem casos de hanseníase. Causa a hanseníase? É um germe, uma bactéria, que a pessoa adquire falando com a pessoa que tem a doença. Ao falar, essa pessoa que tem a forma contagiosa da hanseníase, nem todas as formas são contagiosas, mas quem tem a forma contagiosa, ao falar, elimina os bacilos pela saliva. Sim. E a pessoa, justo perto desse paciente, vai aspirar pelas vias respiratórias. Então é inalado pelo nariz, pela boca, esse germe entra no organismo e vai produzir o dano. Aqui no estado de São Paulo tem... Temos. E como é o estado mais populoso, é o que tem maior número também. Proporcionalmente, em termos de número de doentes por habitante, tendo essa relação, é mais frequente na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas o número absoluto é maior onde o país é mais populoso, como a região Sudeste. Nós temos muitos em São Paulo. É através de uma dermatologista também? Através de um dermatologista, é um tratamento gratuito. O governo disponibiliza o medicamento para toda a população, sim, nas unidades de referência. Ótimo. E o paciente se cura. O tratamento dura de 6 a 12 meses. Mas é importante que a população saiba que aquela mancha dormente, que belisque não sente, é uma área adormecida da pele. Chegou a ter recentemente, há alguns anos, uma campanha nesse sentido. Com certeza. Me lembro até, parece que a pessoa ia passar alguma coisa, assim, próximo de uma vela, e alguém que estava do lado dela falou: "Você não está sentindo nada?" Eu falei: "Não." Ou seja, ela estava sendo queimada pela vela, mas não sentia nada. É essa dormência. É essa dormência, foi veiculado mesmo pela imprensa, isso, esse tipo de cuidado, uma dona de casa passando roupa e às vezes o ferro encostando na pele. Isso até gerou uma série de problemas, porque alguns pegavam cigarro, o toco do cigarro, e se
testavam e o indivíduo que tem hanseníase, ele não sente. Então ele queimou, provocou queimaduras para tentar descobrir. Não é? Será que eu tenho essa manchinha minha? Então não colocar toco de cigarro, Sim. pontinha, né? Pontinha do cigarro. Exatamente. Não fazer esse tipo de teste, porque às vezes a pessoa se queima e você vai ter dois problemas, a doença em si, mais a queimadura provocada pelo teste. Doutora Dalene, além da hanseníase que a senhora acabou de explicar, e o vitiligo? O vitiligo, para que o telespectador, muito rapidamente, que eu possa até informar, o Michael Jackson tinha vitiligo. O que se... A razão até dele querer fazer várias... Clarear o clareamento de pele. Quer dizer, ele fez o contrário, quer dizer, ao invés de tentar escurecer a área que branqueou, ele quis branquear a área de pele normal. Que em alguns casos a ciência até recomenda, porque o grau de extensão é tamanho, sim, que é mais fácil realmente igualar no claro do que tentar escurecer uma grande área de perda do pigmento. É uma doença difícil, as estatísticas mostram que em torno de 60% dos casos nós temos a cura, desaparece por completo, mas 40%, em torno de 40%, o quadro se arrasta por muitos anos e é difícil, às vezes, esse tipo de resposta do organismo, que depende exclusivamente da pessoa. Se não me engano, Cuba tinha um tratamento meio top com relação ao vitiligo. Não sei se procede essa informação. Infelizmente, as pessoas, às vezes, no passado, venderam veículos, imaginando que lá existisse a cura, fizeram campanhas, Cuba fez campanhas de divulgação do, sim, produto, que a comunidade científica percebeu que não tem realmente nenhum benefício diferente dos outros medicamentos que nós temos. Quer dizer, não há uma panaceia que se possa utilizar, que era essa proposta divulgada no passado. Hoje já quase não se fala, porque os resultados não se mostraram superiores ao tratamento convencional que o mundo todo tem. Nem se justificaria não se dar esse acesso a toda a população mundial. Sim. Quando um país descobre um medicamento, ele deve ser disponibilizado para a população mundial. Essa é a grande expectativa de um pesquisador. Ele quer realmente que a população toda se beneficie. Então não se justificava realmente algo que exclusivamente um país fizesse. Exato. E que não fosse, claro, divulgado para toda a população mundial. Doutora Dalene, nós estamos chegando no final, tem tantas perguntas, mas vamos tentar explorar um pouquinho mais. Com relação aos nossos amigos da melhor idade, e a longevidade hoje está avançando muito, algum cuidado específico para eles? O ponto principal é que a pessoa, com o passar dos anos, a pele vai se tornando muito seca. Todos os órgãos se fragilizam e a produção das glândulas sebáceas, sudoríparas, já não dá mais aquela lubrificação que o jovem tem. E às vezes a pessoa tem o hábito de tomar um banho muito demorado, passa sabonete, esponja, bucha, não é? E a gente brinca que não é cascão, não é para esfregar demais, porque a pele vai se fragilizando mais. Então o ideal é que a pessoa não demore muito no banho quente, não use abrasivos, bucha e esponja, para que a pele não resseque mais. E depois do banho, lubrificar. Se a pessoa tem uma pele seca que vai se acentuar com o passar dos anos, logo depois do banho, use um hidratante que é para exatamente melhorar a textura e a pele se tornar um pouco mais macia. Ah, mas o sabonete que eu compro já tem hidratante, está escrito aqui. Ele tem, às vezes, quando se diz que o sabonete tem hidratante, ele tem menos detergente. Então ele às vezes não faz tanta espuma, mas ele por si só não consegue hidratar. Quer dizer, depois que a pessoa sai do banho, ela pode usar esse sabonete dito hidratante porque ele tem menos detergente e depois ele aplica um creme que é para exatamente manter um pouco mais a hidratação. Doutora Dalene, estamos chegando no final do Hora Geral. Olha, tem perguntas da Alessandra, do Uriel. Eu vou pedir desculpa aos telespectadores e também já um comprometimento da doutora Dalene para retornar mais vezes aqui, porque são muitas as dúvidas de uma área importante que é a dermatologia. Posso contar com a sua presença? Um prazer. Então, 30 segundos, uma mensagem para o nosso telespectador ligado à sua área, por favor. A recomendação de não esquecer de se proteger. O câncer de pele é o único que nós podemos evitar. Não deixe de usar um protetor solar que tenha um fator de proteção solar, que é o FPS, contra o raio ultravioleta A. Mas não esqueça, no rótulo tem que ter também uma proteção contra o raio ultravioleta A. Observe atentamente no rótulo do seu protetor solar, se ele também protege contra os raios UVA. Tá certo.
Muito obrigado, doutora Dalene, pela sua participação. Um prazer. Beijo, com todo respeito. Obrigado pela participação. Continue um pouco mais com a gente. Quero dar aqui os parabéns para a Sandra Anuzzi, a Maria Lúcia Amorim, a Vanessa Fonseca, a Sara Lima, a Ágata Vasconcelos, o Lúcio Pérez Malantruco, a Silvia Ferretti Saraiva e a Lisete Marques. Parabéns, felicidades e bastante saúde. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã e às 4 horas tem a reapresentação. Tchau, tchau.